Hoje, culto de ensinamento, irmão, que é com a palavra que aprendemos, né? O apóstolo Paulo disse: examinai tudo, ficai com o que é bom e despreze o resto. A gente só pega aquilo que é para nós. O que não for para nós, você deixa passar. Eu vim de um tempo, irmão, ontem eu estava conversando na porta da minha casa com o Senhor, ele não é evangélico, e ele falando, dizendo assim: irmãos, a gente não vê mais os evangélicos, nem andar mais com a Bíblia. Ele falou isso para mim, uma vez que o senhor cantava. Ele disse: a gente nem vê mais os crentes, né? Antigamente eles vieram naquela escadinha, tudo com a Bíblia na mão. Eu digo que os crentes ficaram preguiçosos. Agora o celular toma conta da Bíblia. Tem preguiça até de ler a Bíblia, irmão. Aí prefere já tudo preparado. A gente tem que aprender, abrir, ler, né? Averiguar os textos para poder comer mais da palavra de Deus. Quanto mais nos alimentamos dela, tanto mais o Senhor se dá a nós. E esse é um dos cultos, irmãos, que eu tenho grande admiração. Dois cultos para mim são importantes, todos eles são bons, mas dois eu aprendi, meu pastor. Primeiro é o culto de Santa Ceia, ele é o marco inicial. O segundo é o culto de ensinamento. E formando, fechando o tripé, é o ciclo de oração, que é o lugar da busca da presença de Deus. Amém? Quero trazer nesta noite para você um texto que se encontra no livro que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Gálatas, capítulo de número 6, e a partir do verso 6 em diante. Carta aos Gálatas, capítulo 6, e do verso 6 em diante. Quantos acharam, diga glória a Deus. Quem não achou, diga chega aqui, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Diz a santa amada palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas 6:6 em diante. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas para aquele que o instrui. Não vos engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos, irmãos, de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olhe para o seu irmão e diga: faço bem, principalmente para os da casa, da congregação. Sente dando glória a Deus. Irmãos, há um relato do apóstolo Paulo escrevendo na carta aos Gálatas, que ele orienta o povo de Deus que aquele que é instruído na palavra, saiba também honrar aquele que o instruiu. Aí você pergunta: quem me instruiu na palavra? Ainda hoje eu tenho referência dos meus líderes anteriores, aquele que ganhou a minha alma, aquele que, quando deu meus primeiros passos, levantei a minha mão para aceitar Jesus. A esses eu devo respeito, ainda que seja pastor hoje, mas ainda tenho que ter respeito pelos meus tutores, aqueles que me amadureceram e me fizeram, pastor, crescer na fé. E se sou o homem que eu sou hoje, dou graças a Deus por aqueles que me instruiu na palavra. Isso é muito importante. Primeiro, reconhecer a quem nos instrui na palavra, a quem nos indica o caminho da verdade. Porque quando alguém, irmão, na casa do Senhor, prega uma palavra mais forte e os dias é chegado, eu tenho visto muita coisa na internet, algumas fake e outras verdades, e outras que são fake, verdadeiras, mas que não querem deixar transparecer como verdade. A verdade é, irmão, que estamos à beira de uma guerra mundial. E como que nós estamos nos preparando para enfrentar essa situação?
Temos que estar preparados. A vinda de Jesus é iminente. E não vai custar muito, queridos. Ele disse que vigiássemos, né? E que orássemos, e que buscássemos a sua presença, porque a palavra também vai dizer que busque o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Não sabemos o amanhã, irmão, é incerto. Não sabemos depois desse culto. Eu me lembro muito de um louvor que o Samuel Mariano cantava. Depois do culto, tudo começa depois do culto. A minha vida começa no culto, não é no culto, é depois do culto. A minha maneira de lidar com as pessoas começa depois do culto. O culto é apenas uma painha, que diz o Matuto, né? Onde a gente vem buscar essa presença, mas a gente vai ter que levar essa presença lá para fora. Aonde estão aqueles que precisam conhecer Jesus? Aí o apóstolo Paulo continua dizendo assim: aquilo que o homem semear na carne, da carne ele vai colher. O que é que nós estamos semeando para que possamos colher? Será que é os frutos da carne ou os frutos do Espírito? A carne nos encaminha para contendas, dissensões, divisões entre irmãos, e Jesus nos orientou para isso, dizendo que os inimigos dão hora de sua própria casa, e por isso temos que vigiar mais, para que as contendas não dividam a igreja do Senhor, não retalhem a igreja, não divida a igreja, não divida os irmãos. Ele falou, Jesus, no Evangelho de Mateus, dizendo que seria nação contra... Nós estamos vendo aí, irmão. Se você não está vendo outras coisas, passe a acordar, irmão, para o que está acontecendo no mundo lá fora. A realidade é muito complicada. E a cada dia que passa, está se tornando pior. Porque está se cumprindo essa palavra. E Jesus falou que no mundo teríamos o quê? Aflições, mas que tivéssemos o quê? Para ter como a gente precisa estar despertado, como disse o apóstolo Paulo, meu Deus. Desperta ele, você, aquele que dorme tem que despertar. Não é um conto de fadas que está acontecendo, não é uma notícia que está lá no Oriente que não vai abalar a gente aqui. É uma notícia da qual, irmão, está se cumprindo uma grande profecia na Bíblia. A grande luta entre Gog e Magog já começou, as nações estão se ajeitando, pastor, se preparando lá fora, pois a qualquer momento, irmão, temos que orar mais para que a gente, quando acontecer, nós já estejamos firmes na fé, nós já estejamos firmes no Senhor, convictos da nossa fé, porque é uma batalha sendo travada, irmão. E precisamos agora fazer como o Salmo 121. Eleva os olhos para o mundo, mas de onde vem o socorro? Do Senhor, irmão. Tem que ser o Senhor. E quando tudo, irmão, estiver o homem pensando que é o fim, aí então ele aparecerá em glória para socorrer o seu povo. Mas nós precisamos estar o quê? Com as nossas vestes limpas, alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Perseverantes, unida, igreja que vai para o céu, irmão. E ele disse mais, irmãos, aqui ainda neste Evangelho, ele disse que a gente fizesse o bem um para com os outros. Estamos fazendo bem, irmão, para o nosso irmão da direita ou da esquerda, ou temos agido com indiferença? Com esse eu me dou e com aquele não me dou. Com esse eu falo, com aquele eu não falo. A cara desse é bonita, da outra é feia. Mas lá no céu você vai ter que engolir o outro. Lá no céu vai ter que olhar para o outro. Lá no céu só entra quem te pegou na mão do outro, irmão. Aleluia! Posso não gostar do irmão, mas vou ter que olhar para ele e dizer, e dar um abraço, mas então desce. E aí, irmãos, é sério, não é, pastor? A igreja nossa, a Trindade Santa, precisa estar apta no amor de Deus, meu pastor. Na misericórdia, no abraço, na lida, no cuidado para com o outro, irmão.
do pastor, o pastor cuida das ovelhas, a ovelha cuida do irmão que está com dificuldade, que está com deficiência, que está com a pé fraca. Muitos estão querendo recuar nesse tempo difícil. E a gente precisa ter uma palavra para dizer para o irmão, vem para cá, meu irmão, porque o negócio bom está aqui. O mundo jaz no maligno, e esses últimos dias malignos têm tirado o povo da presença de Deus, irmão. Aleluia. Vigiemos, irmão. Sejamos uma igreja amável, que vai morar no céu. A igreja que vai morar no céu, irmão, é uma igreja santa, lavada, remida, uma igreja que ama, uma igreja que não faz exceção de pessoa, uma igreja que não tem cisma, uma igreja que não exclui o outro, mas é uma igreja que inclui o outro. Chega mais para cá, vem mais para perto. Esta é a igreja do Senhor, irmão. Louvado seja Deus, irmão. E cada um de nós aprenda hoje. Daqui a pouco o nosso pastor vai trazer uma palavra poderosa de instrução, de sabedoria para mim, e não pique bicudo nem bicuda não, irmão. Aprenda uma coisa, até os bicudos vai ter que entrar no céu do jeito mais sério. Apertando ou não, a porta ele diz que é estreita. Não passa dois, só passa um. Quem tiver na fuloseira vai ter que emagrecer para poder passar. Porque a porta é... Olha para você e diga, Senhor, diga, se prepare para se exercitar, para perder peso, para poder entrar. A porta é estreita, aplauda o Senhor. Aleluia.